Deus. Quem está feliz diz amém. Quem está amém diz feliz. Ah, tem mais gente feliz do que gente amém aqui. Amém? Amém ou não amém? Gente, estou um pouco sem voz. Eu gastei um pouquinho a mais aqui. Mas queria compartilhar algo com vocês. Muito prazer, eu sou o Maza. Como eu falei, não sou dessa região, sou lá de Mogi das Cruzes. Na verdade, sou de Suzano, uma cidade antes. Mas morava em Mogi. Sou da Poema, há 7 anos e meio. Inclusive, trago um abraço do nosso pai espiritual, pastor Leandro Barreto, que é paternidade de toda essa banda, que tem alguma galera aí junto com a gente também. E a gente está muito feliz de estar aqui, pelo convite. Ano passado eu vim com o Lê aqui nessa conferência. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Glória a Deus. E foi muito bom. E eu fiquei muito feliz com o convite de estar vindo, pelo convite do Cris, de poder estar vindo aqui compartilhar algo da parte do Senhor. Confesso que, no primeiro momento, eu trouxe minha cola aqui. Ah, não é essa cola, estou cheio de cola aqui. Não é essa cola também. Jesus. Aleluia. Tá aqui, ó. Tomara que seja, né? Vocês são quietos assim mesmo ou é por causa da minha camisa? Ah, glória a Deus. Achei que vocês estavam escandalizados com a minha camisa. E olha que essa aqui é uma das mais... Eu gosto, cara. Eu gosto de camisa. Eu tinha uma lá que eu usava com um chapéu, mas outro dia fui confundido com o Genival Lacerda, aí eu parei de usar. Eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer que eu prepare, né, para conversar com aquela galera? É uma casa de maternidade, essa casa tem uma direção top, eu conheço o Cris há um bom tempo. O que o Senhor quer falar lá? O que eu tenho que preparar? E aí eu fui ver uma frase do Spurgeon, que perguntaram para ele assim, quanto tempo você demora para escrever uma pregação? Eu estava em crise essa semana, cara. E ele respondeu assim, eu estou preparando uma há 25 anos. Eu falei, então glória a Deus. Eu só vou compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida, porque Deus nunca vai fazer algo através de você que Ele não vai fazer em você. Isso se chama hipocrisia. Amém ou não amém? Hipocrisia, a gente achar que Deus pode fazer algo através da gente que Ele não fez a gente. A gente só pode dar o que a gente tem. Então eu fiquei muito feliz com o tema dessa conferência, que é Timóteo. É estranho esse nome para uma conferência, o nome de uma pessoa, é a primeira vez que eu vejo o nome de uma pessoa numa conferência. Mas confesso que eu gostei bastante, porque eu me identifico muito com o Timóteo. Não é muito bom isso, porque às vezes é dolorido, às vezes você tem que passar por alguns processos, mas é muito bom, é muito bom. Timóteo era um jovem, né, quando conheceu Paulo ele ainda era jovem, e eu vou, como a gente deu uma fluida a mais no tempo aqui na adoração, eu acredito que Deus quer fazer mais alguma coisa, eu vou abreviar alguns textos longos aqui. Se você quiser anotar para ler depois. Gênesis 17, capítulo 17, no verso 9, Deus fala com Abraão referente à circuncisão, né? Porque o que é a circuncisão? Circuncisão é algo que foi estabelecido aqui nesse tempo, mas aqui é um hábito judeu. O judeu tem o hábito de pegar o teu filho no 8º dia, cortar o prepúcio, aquela pelinha, aquela carninha que tem no pênis do bebê. Isso tem a ver com higiene, tem várias coisas que hoje os judeus falam, mas isso começou aqui, eu acredito, em Gênesis 17, 9. Vou ler a versão NVI. Da sua parte disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim
e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em casa, quanto os que forem comprados como estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, eles terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua, para sempre. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não terá sido circuncidado, será eliminado do meu povo. Quebrou a aliança comigo. Então, assim, quando Deus falou isso para Abraão, lá no princípio, Deus estava falando para ele que isso era um pacto de uma aliança de Deus com o homem. Então, a circuncisão, a gente vê muita coisa na Bíblia, né? Porque se a gente for olhar para a nossa vida, eu sou um cara que eu cheguei na igreja, eu sou muito parecido com Timóteo. Timóteo foi um cara que cresceu em um ambiente, alguns acham que Timóteo foi ministrado por Paulo, foi batizado por Paulo, ainda menino. Então, eu tive um contato com Jesus, eu tive 21 anos. Então, eu até brinco que eu não nasci em Sião, eu nasci na Babilônia. Eu vim de um governo babilônico, sabe? E eu precisei viver algumas circuncisões na minha vida. Né? A Bíblia diz que eu entrava em crise, porque eu falava, cara, eu não sou nova criatura, eu ainda peco, eu ainda falo palavrão. Eu não falo mais, amém? Mas naquela época, eu ainda faço coisa errada. Então, eu não me converti de verdade. Eu entendi que a gente vai se convertendo dos maus caminhos. São algumas circuncisões que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Né? A nossa alma, ela é formada por recâmaras. A gente tem até lá na nossa igreja, na Poema, um seminário de cura da alma. Né? Que o Leandro fala sobre as recâmaras da nossa alma. São lugares, como se fosse uma colmeia, que você vai tratando de área em área, você vai permitindo ser tratado naquela área. Então, existiam recâmaras da minha alma que eu precisava sofrer grandes circuncisões, sabe? Eu precisava, porque às vezes a circuncisão é uma coisa simples num bebê, mas imagine você sendo um cara grande, tendo que mostrar a tua intimidade, tua nudez, confiando nessa pessoa. A base da relação para esse ambiente seguro tem que ser a confiança, sabe? Sem confiança você não vai chegar lá, o cara fala, ó, você vai andar comigo agora, mas eu vou ter que cortar o seu negócio aí. É complicado. É um ambiente, se não houver um ambiente seguro, é um momento muito complicado. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Estava conversando isso com o Cris hoje. Porque só quem pode circuncidar o Judá ali, o bebê do Cris, quanto tempo está o Judá? 4 meses. Então, quem poderia fazer essa circuncisão no Judá, se o Cris fosse um judeu, tal, seria o próprio pai. No 8º dia, tinha que ir lá e cortar o piruzinho dele. Né? E é um processo muito simples, mas ele é um processo minucioso, né? Principalmente bebezinho, né? Você tem que ter. Mas, cara, o bebê não tem o que fazer. Você vai cortar, ele não tem para onde correr. Quando ele está lá, daqui a pouco passa uma faquinha e outra. Quem lembra? 8º dia, ele passou por esse processo, ele nunca mais vai lembrar disso. Agora imagina um jovem de 16, 17 anos, 17, 19 anos era a idade de Timóteo. Imagina, é complicado, cara. O pai é o único que tem o direito e a autoridade para circuncidar o filho. E a Bíblia fala muito para a gente tomar cuidado com a falsa circuncisão. Filipenses 3:2 relata isso. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo da mesma coisa, não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. O que a Bíblia diz? Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. A Bíblia, quando diz aqui cães, não está falando de cachorro. A tradução para essa palavra é homens mal intencionados. Às vezes tem aquela galera, eu estava conversando com o Cris isso aqui 10 minutos antes do culto, porque virou uma febre hoje falar de paternidade, né? Não, agora eu sou filho daquele, eu sou neto daquele, eu sou bisneto daquele. Daqui a pouco vamos chegar em Abraão já. Mas virou uma febre falar disso. Eu sou filho de fulano. Tem gente que já tem até o currículo, né? Eu sou filho do fulano, que é filho de não sei quem, que é neto. Eu tenho pedigree, é verdade. Virou, mas a Bíblia diz para a gente tomar cuidado. Querido,
Quem não quer circuncisão, corre atrás do cão. Quem não quer? Eu vou falar para vocês, eu também não queria. Por algum tempo eu corri atrás de uns cachorrinhos também. Eu corri atrás de uns pequenês. Por isso que eu comecei a ver que, cara, o propósito de Deus para a minha vida era um rompimento. Era romper. Era cortar às vezes um pedacinho da minha carne, um pedacinho de carnalidade, que poderia me influenciar para eu não viver aquilo que Deus tinha para mim viver. A gente tem que tomar muito cuidado com os cães. Só quem pode circuncidar um filho é o pai. E o que mais me deixa triste é porque tem gente pregando de paternidade, castrando uma geração. É preciso. É preciso não sobre a palavra necessidade, é preciso de precisão, tem que ser preciso. É apenas um golpe. Um golpe, uma pequena incisão. Mas graças a Deus essa é uma casa de paternidade, amém? O Cris tem uma faquinha ali, ó, guardada no bolso dele. A gente até brinca, esses dias eu cuido da identidade visual lá da minha igreja. Aí o Leandro falou assim, eu vou pregar sobre paternidade espiritual, faz um slide para mim. Aí fiz um slide assim, ó, paternidade espiritual, tinha uma faca sangrando. Gente, a faquinha é de Deus, amém? Deus. Cara, e a circuncisão é uma coisa tão importante, que eu fui dar uma estudada essa semana, e Deus mostrou uma coisa muito legal para mim e curiosa. Porque tem uma passagem lá em Êxodo, que fala que Deus tentou matar Moisés. Eu falei, caramba, cara, que louco isso. E até grifei aqui uma parte. Êxodo, no capítulo 4, no verso 24, diz assim, estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Aí a vírgula. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque eu acho que esse é o ponto do texto. Então vou ler de novo. Entrando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Deus quis matar ele. Moisés estava voltando, foi trocar uma ideia com o faraó e estava voltando. Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e disse para ele assim, ó, você é um esposo sanguinário. Então, assim que ela fez isso, o Senhor deixou ela, por causa da circuncisão. Aí eu falei assim, Deus, mas o cara estava na missão, foi lá, no ápice da missão dele, falar com o faraó, e na hora que ele está voltando, o Senhor tenta matar ele. Então assim, eu não entendi esse filme, parecia filme do Quentin Tarantino, tipo um cara voltando de uma coisa que ele foi fazer, com convicção, aí na volta, o chefe dele tenta matar ele, a mulher vai e corta o filho, e Deus vai embora, e ela fala assim, você é um sanguinário, ou seja, ele ficou vendido na história. Moisés ficou vendido na história, porque eu não vi ele fazer nada ali. E aí eu fui estudar isso, e esse texto, o ponto disso está em Zípora. O ponto desse texto. Por quê? Moisés também não foi circuncidado, quando criança. E ele tentou, dentro dessa direção que Deus deu, ele tentou circuncidar o filho, e a esposa era contra. Ela era contra. Mas Deus, para permanecer a aliança que ele tinha com o povo de Moisés, cara, eu vou falar para você, às vezes Deus manda uns sustos muito loucos aí para mim também. O texto da minha vida é Oséias 6, né? Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque Ele nos ferirá e nos trará cura. Às vezes, cara, esses dias aconteceu uma coisa muito louca comigo. Eu estava numa comunhão da reunião de adoração da minha igreja, com o nosso pastor de adoração, que é o Brunão do Morada. O Xandão estava comigo, o Brisa também. E a gente vindo embora a 10 por hora, a 10 por hora. Veio um cara com tudo de moto, e bateu no meu carro. E furou o pneu do meu carro, e nem amassou meu carro direito, mas arrebentou a moto dele, se ralou inteiro. E cara, até o Xandão me zoou, porque a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ele, aí cara, você vai pagar, né, o meu pneu que você furou? Porque assim, meu cara, eu estava 10 por hora. Mas a gente foi conversando, foi gerando um ambiente seguro. Cara, eu falei para ele assim, cara, você acredita que foi Deus que te trouxe aqui? Ele falou, como assim, cara? Eu falei, cara, Deus te trouxe aqui para falar de Jesus para você, cara. Jesus te ama. Jesus tem algo para você, cara. Aí nessa hora passou um busão. Eu falei, tá vendo? Ó, melhor você bater em mim do que você bater nesse busão aí. Você ia morrer. E eu acredito, cara, Jesus já me feriu muito para me curar nas minhas feridas. Eu acredito que Deus às vezes manda um medo,
uma circunstância para a gente se voltar para Ele, amém? Amém? Quantos aqui querem um medo de Deus essa noite? A Bíblia diz que terrível coisa, né? É cair na mão de Deus vivo. Eu conheço bem esse texto. Quando eu cheguei na minha igreja, cara, eu cheguei num bom relacionamento de amigo com o Lê. A Poema era uma igreja pequenininha, dentro do salão de cabeleireiro dele. Eu era de uma outra igreja, e a Poema era uma igreja muito improvável. Ela continua sendo, mas ela está melhorando. E a gente começou a estabelecer um relacionamento de muita amizade. Muita amizade. A gente ficou brother, falava todo dia, na época era MSN, ele me ministrava pelo MSN, era top. Falei, mano, esse cara é top de Deus. Só que essa igreja é muito zoada, esse cara tem um cabelo muito zoado. Eu não vou andar com eles nunca. E Jesus foi trabalhando no nosso coração, no nosso relacionamento. A gente foi se aproximando. Mas chegou uma hora que a gente precisou estabelecer um ambiente seguro. Eu precisei ser confrontado. Ele não era um cão, ele era um pai. Ele era um pai. Assim como Paulo olhou para Timóteo e falou, esse cara é top, ele vai andar comigo. O Lê falou, cara, esse moleque é benção, cara. Ele não é só um cara que canta legal, ele é um cara abençoado. E a gente começou a estabelecer um ambiente seguro. E a gente tem ministrado muito sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Para que quando a gente tem que alinhar alguma coisa, a gente antes não estabelecer um ambiente seguro. É muito ruim para um casal romântico não ter um momento preliminar. É um ambiente seguro para uma relação. Toda a intimidade requer um ambiente seguro. Você tem que confiar, cara. Às vezes no seu líder de GC. Lá a gente chama de GC. Aqui é célula, né, Cris? É, só lá que é GC. Outro dia perguntaram, eu sei o que é GC, é Jesus Cristo. Mas não é, gente, é grupo de crescimento também. Jesus Cristo vai no GC, mas é grupo de crescimento. Então, até perdi o fio da meada com a minha piada aqui. Eu precisei estabelecer um ambiente seguro com o Lê. E o ambiente seguro, cara, o GC é muito legal, as nossas células, eu comecei a frequentar uma de casal, é muito legal, a galera vai se conhecendo, vai gerando uma intimidade, daqui a pouco tá um chorando com o outro. Cara, eu fui essa semana, vi um cara fazer um propósito para o outro arrumar emprego. Estava jejuando por irmão arrumar emprego. Isso é um ambiente seguro, os caras estão ali juntos, confessando os pecados uns aos outros, para que sejam curados. Isso é um ambiente seguro. Sabe, e não existe circuncisão. Não existe isso sem ambiente seguro. Até para você tomar uma injeção no bumbum, você tem que entrar numa salinha. Até para isso. Eu não vou ler inteiro, mas Josué 5:1 fala daquela parte que Josué está a caminho da terra prometida. Foi muito legal que o Leta pregou isso ontem lá em São José. E ele está a caminho da terra prometida e Deus manda ele circuncidar o exército inteiro, cara. Inteiro. Porque os caras trocou de geração. E a geração que morreu no deserto tinha sido. Faquinha tinha passado ali, mas essa geração que veio depois não tinha. E para eles viverem a terra prometida, o tempo novo, o propósito, eles tinham que passar por isso. A circuncisão hoje, Paulo fala que a circuncisão hoje ela não tem que ser mais na carne, ela tem que ser no coração. Mas às vezes um pouquinho de carnalidade. Uma coisinha, cara. Talvez um Snapchat de 20 segundos. Pode ser o teu pedacinho de carne. Talvez aquela lupinha lá do Instagram, pode ser o teu pedacinho de carne. Talvez um like, ou um desejo de ganhar likes, né? Então o pastor Max brinca que você tem que ser na sua timeline igual você é no seu inbox, né? Então, às vezes uma pequena coisa, um pedacinho de carne, ele tem o poder de roubar toda uma promessa, toda uma herança. Atos 16 é a hora que Paulo encontra com Timóteo. Como eu disse, e é muito louco, porque Paulo encontra Timóteo na mesma cidade que ele foi muito apedrejado, quase morreu. Então assim, Timóteo, para ver Timóteo viu tudo que Paulo passou, e para ele crer naquilo, ele tinha que ter muita convicção em Deus. Imagine você hoje é muito legal falar de Paulo, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo. Eu nunca quis ser igual ao apóstolo Paulo. Eu sempre falei, Deus, eu quero ser igual a Ananias. O senhor manda os caras loucos, eu só dou destino profético, os caras vazam e eu não... Eu quero, eu não tenho
engana nenhuma, gente. Quem anda comigo que sabe, eu tenho um CD gravado, tem, sei lá, é que eu sempre falo 5 anos, mas já passou uns 3 anos, então deve ter uns 8 que está gravado. E esse CD está pronto, e eu não lancei até hoje, porque não era tempo, não foi tempo. Em algum momento, aonde a faquinha tinha que passar, eu não permiti. E o CDzão está lá parado. Glória a Deus que eu não prensei ele, senão ele está arquivado e embolorando em algum lugar. Eu não discerni o tempo das coisas acontecerem. Um pedacinho de carne, me tirou desse propósito. Esses dias eu até ganhei uma semente. Eu não recebi ainda, eu ganhei. E eu vou gravar, cara. Me deram 2 faixas para mim e para mais 2 ministros da Poema no estúdio do André Aquino, que é um grande produtor. Eu fiquei feliz, mas aquilo nem encheu meu coração, porque eu não tenho vontade nenhuma. Fala, Jesus, eu não preciso ser Paulo. Eu não quero ser o cara. Porque para ser o cara você tem que tomar chibatada pra caramba. Tem gente que pensa que Paulo era tipo o Tony Stark, o Homem de Ferro. Um cara bonito, boa pinta, fala uma coisa engraçada, veste uma roupa de ferro, pode me dar uma chibatada. E na verdade, mano, eu fiquei imaginando esse cara. Esse cara devia ser banguelo, fedido, cabeludo, barbudo, arrebentado. Eu falo, jamais que eu quero ser esse cara. Eu quero ser o Ananias. Não é o Ananias do Didi Mocó, não lembra? Aquele pequenininho. É o Ananias da Bíblia, não é nem o da Safira também. É o que ministra Paulo. É um cara que você tromba ele uma vez na vida. E ele dá um destino profético para você e você nunca mais vê o cara. Você nunca mais vê o cara. Eu prefiro ser esse cara. Paulo, então, em Atos 16, diz assim: Paulo leva consigo Timóteo. Chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas o pai era grego. Ele dava bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônico. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Pois tudo que sabiam era que seu pai era grego. E ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbitério de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Ou seja, Timóteo era um carinha top, cara. Quando Paulo passou por lá, isso não relata muito a Bíblia, mas pode ser que nesse primeiro contato que Paulo passou por a cidade, que ele tomou esse couro, ele ministrou um batismo e Timóteo foi batizado lá. Então ele era um carinha crente, cara, um carinha benção. A mãe e o pai, o Paulo ganhou os pais dele para Jesus, o cara era benção. Ele conhecia a palavra, era um cara que dava bom testemunho para todo mundo. Mas a faquinha não tinha passado ali. Eu tinha dado até um nome para essa mensagem, eu esqueci de falar. É o nome que eu achei o nome mais tosco de mensagem. Era assim, ó. Guinso 2000 ou faquinha de rocambole? Qual você quer? Quem lembra da Guinso 2000? Isso quem tem de 28 para cima. Era uma faca de um chinês. Meu, que o cara cortava tudo, cara. Cortava até osso, era propaganda. Guinso 2000, ligue 011 1406. Cortava perna, cortava tudo. Era quase uma Hattori Hanzo a faca. Qual tipo de circuncisão que a gente quer? Uma circuncisão, as duas vão doer, gente. A diferença é que uma vai doer, a outra vai doer pra caramba. O que você prefere? Cortinho? Ou aquela faquinha que vem no rocambole, assim, ó. Imagine vocês, homens. Jogos mortais. Cara, isso tem a ver com a nossa escolha, cara. Eu sempre ministro muito sobre escolhas. Porque o Nelson Júnior tem a melhor frase para isso. Ele fala assim: a vida é feita de escolhas. Hoje você faz as suas escolhas. E amanhã as suas escolhas te fazem. Porque quem não escolhe, já escolheu. Não escolher é uma escolha. Você vai ter que entrar na faquinha do rocambole. Não escolher é a faquinha do rocambole. Escolher, fala, tá bom. Meu tio foi para Portugal uma vez e era executivo de uma grande empresa. Aí tinha uma placa assim, ó. Quem comer esse bifão aqui, não sei das quantas, ganha um prêmio. Aí ele falou, vou comer. Ele era meio glutão, ele falou, vou comer. Aí ele foi lá e comeu. Aí quando ele terminou de comer, ele falou assim, ó, terminei de comer, o que eu vou ganhar aqui?
O cara falou, ó, você vai ganhar o prêmio. Ele falou, o que que é o prêmio? Ele falou, é outro bife. É verdade, isso não é piada. Então, gente, as nossas escolhas nos fazem, cara. Não escolher é uma escolha, cara. Não escolher é uma escolha. Por isso que tem esse movimento que ele criou que chama-se Eu Escolhi Esperar. É baseado nessa frase. É o movimento de quem quer esperar, ter uma vida santa antes de casar, não ter sexualidade, enfim. Mas eu estou pegando esse trecho aí do Eu Escolhi Esperar. Eu amei essa frase. Eu acho que, cara, quando você não escolhe, você já escolhe. É WO. WO. Quem sabe o que é WO? WO é o seguinte. Outro exemplo, o irmão da minha esposa. Ele chegou assim para mim e falou assim, cara, eu ganhei uma medalha no jiu-jitsu. Aí eu falei assim, que lugar que você ficou? Ele falou, fiquei em terceiro. Aí eu falei, mas quantos caras tinha? Ele falou, tinha 4, mas o que ia lutar comigo não foi, eu ganhei por WO. Verdade, cara, o cara é terceiro lugar por WO. Imagina. Imagina o campeonato, top. Às vezes a gente ganha por WO. Ou perde, né? Também. Timóteo, ele vê o perigo dele ser um discípulo, mas ele acredita na paternidade de Paulo. A gente tem vivido momentos em que a igreja tem se tornado, não uma igreja paternal, mas uma igreja paternalista. Eu sou filho espiritual do cara do YouTube lá. Isso não é paternidade, querido, isso se chama autodenominado. Não, eu sou a igreja. Você não é ninguém, isso é você. Você é o que está escrito no seu RG. Nós somos o que a Bíblia diz. Ação santa, povo eleito. Nós somos isso. Mas você é o que está escrito no seu RG. Você é um número. Amém? Nós somos uma igreja. Eu li uma coisa legal, porque quando Zípora, eu li aquele texto de Êxodo, quando ela fala assim, você é um homem de sangue, você é um homem sanguinário para Moisés. Eu fui ler a tradução, porque eu tenho uma Bíblia de Strong, que eu fico apertando, ela vai falando o que está escrito. E ali falou que você é um homem, o sangue era comparado ao vinho, cara. Olha que louco isso. Ou seja, assim, você é um homem que tem vinho. Poderia ser essa a tradução também do grego. Então é muito louco, a Bíblia fala por alguns enigmas, né? Tem um provérbio que diz que a glória de Deus é esconder tesouros, e a glória de reis é os encontrá-los. Tudo que é precioso, Deus tem a mania de esconder, né? Não é Pokémon não, tá, gente? Deus não tem nada a ver com Pokémon. O Leandro até brincou esse dia, ele postou uma foto, escreveu assim, você viu o novo jogo? É o Pokémon GO. Eu baixei o jogo, mas eu achei tão chato, cara. Eu achei tão chato, porque tinha um GPS que você tinha que andar para achar um bicho. Aí eu baixei num dia e já deletei no outro. Aí esses dias a gente estava numa comunhão, a Marcela, esposa do Xan, estava parada assim, ele foi comprar um carvão. Cara, chegou um cara nela e fez assim, ó. Tinha um Pokémon na cabeça dela. Olha. É bom, tomara que os caras mandem uns Pokémon aqui para dentro da igreja, né? Eu vou orar para o cara, para aparecer uns Pokémon aqui, nós já gruda ele, já sai orando, já ganha os caras para Jesus. Fala, vem caçar Pokémon aqui na Petra. Fala para seus amigos, lá na minha igreja está cheio de Pokémon. Nós expulsamos os Pokémon, eles fazem tudo para as bolinhas lá também. Tem um monte de bicho estranho lá, cara. Tem que ver. Tem uns gordinhos, tem uns grandão, tem uns cabeludos, tem uns mais raros, tem uns mais quietinhos. Jesus está capturando tudo lá. Se não chegar. Cara, mas eu estava vendo, tem uma parte, e eu estou acabando. Hebreus 12, 23. Tem um texto muito louco, cara. Que diz assim, ó. Olha que frase desconectada. Fala assim. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo está solto. Eu falei, por que o senhor quer falar com isso, Jesus? Timóteo está solto? Conferência Timóteo? O que quer dizer isso? A conferência solta? O que o senhor quer falar lá? E Jesus falou para mim assim, Timóteo é um grande modelo de filho espiritual. É um tempo que depois de eu ter levantado paternidade, eu vou levantar o novo tempo dos filhos. É tempo dos filhos, querido. Timóteo está solto. Timóteo está solto. Essa é uma casa de paternidade.
Timóteo está solto e Paulo diz assim, em breve eu também estou aí junto com vocês. Gente, eu precisei passar por uma grande circuncisão, eu precisei morrer para muita coisa. Eu fui muito confrontado pelo meu pai espiritual. Eu fui expulso de Taubaté, para você ter uma ideia. Mas nós geramos um ambiente seguro e hoje, graças a Deus, para o Senhor, a gente vive uma família paternal. A gente chama isso de família carral. A tradução para isso é família espiritual. Eu vejo família carral nesse lugar, uma família espiritual. Um ambiente que não existe mais o clero e o leigo, o apóstolo intocável e os leigos que frequentam. Mas é um tempo onde todos se relacionam no mesmo espírito. Amém? Timóteo está solto, gente. É um tempo que o Senhor quer fazer algo. Deus quer fazer algo aqui. Eu não sei o que é, como eu tenho a pegada do irmão lá que só ministra e sai andando, depois o Cris me conta. Mas Deus quer fazer algo aqui. Deus quer subtrair algo da tua vida que te impede de viver algo novo. Quantos creem nisso? Queria que você fechasse teu olho.